É bastante comum, isso não é de hoje, lógico, né, que filmes que seguem uma tradição de gênero de maneira mais direta, mais franca, mais convencional, mais assumidamente tradicional, sejam tratados como inferiores, né, sejam preteridos em relação a filmes que supostamente subvertem essas lógicas de gênero. E é isso que está acontecendo, na minha opinião, há um bom tempo com esse Sede Assassina, que é um filme dirigido pelo Damian Sifron, que é o diretor do extraordinário, excelente, brilhante, obra-prima da década passada do cinema argentino, Relatos Selvagens, né. Esse aqui é o primeiro filme dele desde o Relatos Selvagens e é o primeiro filme dele feito em Hollywood, né? Ele é protagonizado pela Shailene Woodley, que interpreta uma policial que sofreu várias coisas no passado dela, tem um passado muito dolorido e um presente dolorido também, e ela tem que encarar uma missão muito complicada no momento que várias pessoas, várias mesmo, dezenas de pessoas são aleatoriamente assassinadas, né? Um assassinato em massa que acontece em Baltimore na virada do ano. Baltimore, cidade no estado americano de Maryland, né? E essa personagem é designada para investigar o caso junto com outro personagem que é interpretado pelo Johan Adepo, um ator que eu gosto muito, aliás, e que costuma pegar papéis bem pequenos. Ele está, por exemplo, fazendo uma ponta no Mãe, ele tem uma participação importante, mas que não é central no Babilônia também, no Fences, enfim. E aqui no Fences eu acho que é o filme que ele tem mais tempo em cena, certamente é o filme em que ele tem maior destaque, e aqui ele está muito bem também, assim como a Shailene Woodley, que é uma atriz que eu gosto demais e que eu acho que precisa de papéis melhores, eu acho que ela precisa de mais destaque, sem dúvida nenhuma. E, na verdade, tudo isso daqui vai se focar também no personagem do Ben Mendelsohn, né, que é um ator que eu também gosto demais e que aqui interpreta o grande detetive responsável, né, encarregado do FBI para lidar com esse caso. Ele é que escala a personagem da Shailene Woodley e o personagem do Johan Adepo para conseguir capturar esse assassino, que de acordo com eles, a princípio, levando em conta esse perfil do caso, é uma pessoa que não tem necessariamente vontade de parar, né, que não cumpriu exatamente uma missão, dada a larga escala, né, a quantidade imensa de pessoas que foram assassinadas, a maneira como essas pessoas foram assassinadas e, mais do que tudo isso, o contexto e os tipos de pessoas que foram alvejadas, né, que levaram tiros certeiros desse assassino. Antes de entrar em mais detalhes sobre o filme, eu vou lembrar você que por acaso ainda não fez isso, se inscreva aqui abaixo no canal, curta também o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o vídeo para outras pessoas. E lógico, deixe o sininho que tem aqui abaixo sempre ativado para receber notificações sempre que a gente postar vídeos novos aqui no canal. E lógico, se você quiser me acompanhar em outros comentários que eu estou sempre fazendo, comentários e recomendações com relação a cinema, você pode me acompanhar tanto na minha conta do Twitter quanto na minha conta do Letterboxd. Os links estão aparecendo aqui embaixo na descrição e os arrobas estão aparecendo aí na tela. Antes de dizer qualquer coisa, é bom lembrar aquilo que eu falei no começo do vídeo, e é verdade. Esse daqui, o Sede Assassina, é um thriller convencional, tanto do ponto de vista de forma quanto do ponto de vista de narrativa, de conteúdo e temática, né? Ele não tenta, felizmente, aliás, para o bem dele, trazer elementos absolutamente inéditos, ou pelo menos não quer fazer parecer que está subvertendo nenhum elemento tradicional da narrativa de suspense, da narrativa investigativa, e segue à risca vários elementos, né, vários arquétipos que são essenciais para esse gênero funcionar. Ele tem um assassinato forte, que é o que abre o filme, aliás, uma sequência, né, de assassinato, um assassinato em grande escala, um assassinato em massa, e a partir dessa sequência, aliás, muito bem dirigida, uma sequência inicial forte, sonoramente impactante e escura, sombria mesmo, que já estabelece bem o ritmo e a tensão da situação. A partir disso, ele tem também, ele vai seguindo alguns elementos que são muito importantes, né, para que a gente fique sempre muito interessado nas próximas descobertas dos investigadores. A gente tem um trio de investigadores muito bom aqui, um núcleo central de atores que não só tem uma química boa entre si, como operam bem, né, cada um opera bem individualmente, eles têm arcos interessantes e bem definidos e que, apesar de convencionais, apesar de a gente já ter visto antes, são arcos que funcionam bem dentro da lógica temática do filme, eles se relacionam. Quem assistiu o filme sabe, mas cada um deles representa de algum modo uma minoria, né, que ao longo do filme a gente vê que é um tema latente ali que fica sempre querendo emergir, né, à superfície. A gente tem outra coisa importante aqui, que são essas pistas falsas plantadas pelo roteiro, né? Quer dizer, várias coisas que parecem indicar para uma direção, mas na verdade vão para outra direção. E lógico, nesse trio e nos outros coadjuvantes que sempre aparecem aqui, essas pistas vão se esticando e voltando, né? Sempre tem alguém aqui que pensa na frente um do outro. O personagem da Shailene Woodley, por exemplo, é muito instintiva com relação ao comportamento desse assassino, e o passado dela explica muito disso, do mesmo modo como o Ben Mendelsohn é um ator
muito, um personagem, melhor dizendo, muito mais velho e que tem uma noção, né, uma experiência com relação a determinadas coisas que ela não tem, e os dois se complementam muito bem. E o Jovan Adepo, ainda que tenha menos coisa para fazer no fim das contas, né, ainda que o personagem dele seja menor, também tem uma presença muito boa e também tem uma proatividade muito importante para o filme. Então, funciona muito bem essa tensão criada, especialmente no primeiro ato e no segundo ato, e eu acho que mais importante do que tudo, o filme se leva a sério sem necessariamente se levar num ar solene, né, num ar de alta importância. Isso para mim é muito importante num filme desse tipo. Ele tem seriedade, ele tem pesar, ele trata a violência de uma maneira às vezes bem direta, é um filme violento, não é necessariamente um filme que vai explorar essa violência, não é um filme sensacionalista, mas é um filme que sabe se sujar quando ele precisa e sabe também sugerir quando precisa. Tem uma sequência que eu acho particularmente muito bem dirigida e muito interessante, que acontece quando determinados personagens presenciam algo terrível e aquilo só é inteiramente mostrado pra gente em fragmentos logo na sequência. Eu acho que torna tudo mais assustador, né, do que de fato é, e faz com que o filme também consiga lidar com a gravidade daquilo e a maneira como os personagens reagem àquelas imagens. Claro que aí no meio tem algumas questões um pouco problemáticas que são comumente discutidas hoje com relação a essa questão da vaidade dos assassinos em massa. Eu acho que o filme traz essa discussão também de alguma maneira, mas não necessariamente resolve esse problema, nem tenta resolver, e eu acho que facilmente vai surgir um probleminha aqui, um tipo de crítica com relação a uma determinada maneira que o filme utiliza, né, que o filme se utiliza para revelar uma determinada situação. Então, claro que aqui funciona mais como uma crítica do que como qualquer outra coisa, mas o simples fato do filme utilizar isso, eu imagino que vai gerar críticas. Do ponto de vista formal e sensorial, no entanto, eu acho que a cena a sequência, melhor dizendo, é bastante poderosa. Agora, o que eu acho muito interessante no filme, e que eu comentei que fica querendo o tempo inteiro palpitar ali na superfície, eu acho que fica querendo não no sentido negativo, não no sentido de nunca aparecer de fato, mas no sentido de não chamar mais atenção do que o texto central. É um subtexto que faz parte de toda a linha narrativa, mas que não fica chamando a atenção para si o tempo inteiro. Quer dizer, o filme não perde o valor de entretenimento dele por conta dessa discussão. Mas eu acho muito válido e acho que faz todo sentido que o filme seja dirigido e escrito por um diretor argentino, né, por um diretor estrangeiro, no caso, se passe nos Estados Unidos e tenha como protagonistas 3 personagens pertencentes a minorias, né? Eu acho que isso, na verdade, faz toda a diferença no final das contas, já que o filme vai lidar, entre outras coisas, com os alvos de ódio na América, né? Com a cultura do ódio, com a cultura da violência que se espalha e acaba sendo muito tóxica em todas as instâncias do sistema. Aliás, o próprio ato final e uma cena específica lá no ato final, uma cena climática, talvez o momento mais violento, mais apoteótico do filme, tem muito a ver com isso. É uma cena em que a violência é representada de uma maneira muito direta, muito na nossa cara, e mesmo que se pergunte, aquilo ali era necessário para o público, como bem disse um amigo meu, não era necessário para o público, mas certamente era necessário para aqueles personagens. Eles consideram aquela violência necessária, o país considera aquela violência necessária, o sistema considera aquela violência parte dele, né? E como eu falei, o filme lida com isso muito bem. Ele sabe lidar com seriedade com esse tema, mas ele não lida com alta importância. Ele não faz você achar que ele é mais importante, que ele é mais esclarecido do que ele é. E muitas vezes filmes assim acabam sendo até mais políticos e mais esclarecidos do que outros que supostamente estão fazendo proselitismo ou estão falando sobre os temas de maneira mais explícita, mais aberta. O problema do filme, entre outros, que eu posso ter esquecido de mencionar aqui, porque eu acho que ele é tão coerente, ele é tão funcional no geral, é que lá no terceiro ato ele vai apelar para a verborragia. Ele vai apelar para a verborragia desnecessária. Lá no confronto que sempre tem nesse tipo de thriller convencional também, isso não é spoiler, ele vai tentar não necessariamente justificar o injustificável, lógico, mas ele vai entrar numa série de conversas que eu acho que, num caso como esse, num caso tão hediondo, tão louco quanto esse, ainda que a gente tenha um ator excelente aqui, ainda que a gente tenha uma interação que pode até funcionar de imediato, né, na relação da gente com os personagens, mas não só é inverossímil, na minha opinião, dentro do que estava sendo construído até aquele momento, como moralmente eu acho um pouco ambíguo também, eu acho desnecessariamente ambíguo. Para mim, esse é o ponto em que tematicamente, dramaticamente, narrativamente, o filme se perde consideravelmente. Ele dá uma derrapada que dura aí bons minutos durante esse ato final, ainda que ele resolva esse ato com um epílogo, na minha opinião, bem eficiente. Então, no geral,
geral, Sede Assassina é uma boa estreia do Damien Zifron em território norte-americano. Claro que eu não vou dizer o que eu acho que ele deveria fazer, se ele deveria continuar fazendo filmes na Argentina, se ele deve continuar em Hollywood, ele que sabe muito melhor do que eu. Mas esse tipo de thriller aqui, feito com essa sobriedade, com essa inteligência, pelo menos durante a maior parte, né, da duração dele, é às vezes exatamente o que a gente precisa. Que não só tem um entretenimento funcional, como também consegue despertar uma série de discussões interessantes, mesmo que não na sua completude, né, na sua complexidade absoluta. Por isso, então, que na minha cotação, Sede Assassina fica com 3,5 estrelas. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa crítica aqui. Se você de fato curtiu, comente aqui embaixo o que você achou do Sede Assassina do Damien Zifron. Se você curtiu, se você não curtiu. O que você acha do Relatos Selvagens, o filme anterior do diretor. E se você não assistiu o filme, se você pretende assistir. Um grande abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.